Oiê, tudo bem? Eu sou a Mônica Boaventura, eu sou consultora de estilo e eu tô aqui para falar sério com você sobre a sua imagem pessoal e sobre o seu estilo, para tentar ajudar você a ter uma relação melhor com o seu guarda-roupa, uma relação melhor com as compras, para você gastar melhor, se sentir mais cheia de si e mais bonita para você mesma. O assunto de hoje é contraste. O vídeo está super interessante e rico, cheio de informação para você entender finalmente o que é contraste, para você entender como usar as cores, fazendo o contraste certo entre elas. E o mais legal, um teste que você vai conseguir fazer na tua casa para entender e descobrir o seu contraste ideal. Bom, para começar, vamos contextualizar essa história de contraste, né? Depois que a análise de coloração pessoal passou a ser um serviço, um negócio que as pessoas entendem melhor e querem ter, querem conhecer sua cartela, a história do contraste veio à tona também, porque contraste faz parte de análise de coloração pessoal. Mas é possível você entender o seu contraste, inclusive já ter esse controle, já ter essa administração do seu contraste na hora de fazer suas composições em casa, mesmo sem fazer análise de coloração, tá? Sempre que eu falo sobre esse assunto no Instagram, tem muitas dúvidas. As pessoas trazem muitas dúvidas a respeito do assunto, não entendem direito como é que analisa o seu próprio contraste, e é para isso que eu tô aqui hoje, pra gente entender melhor essa questão, tá? Uma coisa que eu não posso deixar de falar é falar sobre da onde vem a história do contraste, né? O contraste, ele foi, vamos dizer assim, que definido a história dos possíveis contrastes lá na Bauhaus, na história da arte, e vários artistas plásticos, entre eles o John Hanaita, começou a falar sobre contraste. Ele é um dos caras que definiu 7 possíveis contrastes, tá? Então existem várias formas da gente identificar contraste no mundo das artes, tá? No mundo das cores. Ainda não estou falando sobre estilo pessoal. Então, por exemplo, o contraste de cores complementares, que são cores opostas no círculo cromático, são cores muito diferentes entre si e elas se contrastam. Contraste de claro e escuro, né? Elas são muito diferentes entre si e elas se contrastam. Contraste de saturação. Então, tem vários tipos de contraste. E é importante a gente entender que para a análise de coloração pessoal, para a questão da imagem e do estilo, o que a gente vai analisar é a quantidade de claro e escuro que a gente tem no rosto. É o contraste entre as pecinhas do nosso rosto, sabe? O quanto que a gente consegue enxergar mais de perto, mais de longe, a sobrancelha, o olho, a boca, quanto que essas peças estão realçadas. Quando a gente fala de contraste na beleza, a gente está analisando esse tipo de fisionomia, esse tipo de relação com a beleza mesmo, sabe? Então, entender quando a pessoa é mais contrastada, alto contraste, médio contraste ou baixo contraste, e eu vou explicar por quê, vai ajudar você a fazer composições que dão resultados mais harmônicos para você. Voltando lá para a história da análise de cor, ela ensina que a gente tem que repetir as características principais do nosso rosto em torno do rosto, com aquilo que a gente coloca sobre a gente, né? Se você não assistiu um vídeo que eu fiz antes desse, que é um vídeo que fala exatamente sobre análise de cor, se precisa ter mesmo análise de cor ou não, se você precisa saber a sua paleta ou não, eu recomendo que você dê uma olhada nele, porque nele eu falo um pouco sobre as características principais. Explico um pouquinho em tudo que envolve a análise de cor, né? E o contraste está entre as 3 características principais da análise de cor. Então, segundo a análise de cor, a gente deveria repetir em torno do rosto características que se assemelham às que a gente já tem para ter um resultado mais harmônico, que o olhinho da gente vai entender como mais bonito, que a gente vai se sentir, no final das contas, provavelmente mais bonita. O que eu posso garantir é que você vai ficar mais harmônica. Bonito ou feio é uma decisão muito pessoal, né? Mas como eu falei, o olhinho da gente é meio treinado a entender essa harmonia como beleza, então provavelmente, usando um contraste certo, a gente vai ter um resultado que você vai se sentir mais bonita. Bom, já comentei aqui algumas vezes, então, que a gente tem que repetir em torno do rosto características que assemelham com a sua beleza pessoal. E aí, vamos começar aqui entendendo do que eu estou falando, né? Eu tô falando de tudo que a gente
pendura da gente aqui em torno do rosto, ou seja, na parte de cima do peitoral, tá? Do peitoral para cima, é este quadrante aqui que emoldura o teu rosto. Então eu tô falando de blusa, casaco, colete, a parte de cima de peça grande, tipo vestidos e macacões, colares, principalmente aqueles que aparecem mais, né, mais volumosos, que a gente enxerga mais de longinho, brinco do tamanho de uma ervilha, grande para maior, aí pode entrar também maquiagem, cachecol, echarpe, pashmina, qualquer coisa que você coloque na cabeça, tipo chapéu, um gorro, uma bandana, um turbante, um adorno qualquer, tá? Então tudo que é colocado aqui em torno do rosto, levando em consideração do contraste em comparação de cor, tá? Então na soma desses itens, como que essas cores se relacionam. Então a gente está falando da sobreposição da blusa com o casaco, ou do vestido, uma jardineira com a peça que está embaixo, do colar com a peça que você vai vestir embaixo dele, com a blusa, né? Do brinco com a blusa que você está usando, do próprio, se você for colocar alguma coisa na cabeça, com as peças que estão aqui em volta, do cachecol, echarpe, pashmina com a blusa que você escolheu, o casaco que você escolheu para usar aquele dia, do lenço com a roupa que você vai estar usando. Então quando a gente fala de contraste, pensa que a gente está falando de duas coisas que se distanciam, que de alguma forma são diferentes entre elas. Então, para a gente ter, por exemplo, um contraste de opinião, eu tenho que ter duas pessoas conversando. Uma pessoa acha que o negócio tem que ser para lá e a outra pessoa acha que o negócio tem que ser para lá. As pessoas têm opiniões diferentes. Essas opiniões se contrastam. Então, quando a gente fala de repetir em torno do rosto, característica principal, no sentido do contraste, eu também estou falando da relação entre as coisas que você está colocando em torno do rosto. A gente tem que falar de comparação, a gente tem que falar de coisas que estão juntas para que gerem um contraste. Ou então uma coisa que já nasceu estampada, por exemplo, com multicolorida, vamos dizer. Aquilo que é multicolorido, um brinco que é multicolorido, uma blusa que é estampada, um lenço ou uma echarpe, seja lá o que for o acessório que você for escolher, que já nasceu multicolorido. Aí ele já pode trazer em si próprio uma característica de contraste, baixo, médio ou alto, que a gente vai falar sobre isso já já. Muita gente tem dúvida então em relação ao contraste, para entender o seu próprio contraste. Qual que é o meu contraste então, né? Então, como eu falei, sabendo ou não a sua cartela de análise de cor, você pode entender o seu contraste. É para isso que eu tô aqui, para ajudar você a entender melhor o contraste, porque independente das cores que você vai usar, a forma como elas se contrastam, você vai poder ter um resultado mais harmônico, né? E qual que é o problema de eu não saber o contraste? Problema mesmo, naquilo que é a asepsia da palavra problema, nenhum. Porque você não vai ter nenhuma dor de barriga, não vai acontecer um acidente, ninguém vai morrer, nada, né? Não tem nenhum problema. O que acontece é que se você é uma pessoa preocupada com a imagem e se você gosta de harmonia também, se você está em busca de uma relação melhor com a sua imagem, você quer mais harmonia, com certeza, se você entender a sua relação de contraste de beleza, aí sim você vai poder remar a favor, né? Você vai poder usar isso aí ao seu favor e somar mais esse pensamento na hora de montar os seus looks, suas composições em pró, né, em busca de um resultado de imagem aí sim mais harmônico, tá? Então, problema não tem não. Na verdade, nós somos bem livres para fazer o que a gente quiser e eu não tô aqui para cagar a regra e dizer que ninguém pode isso, não pode aquilo. Tô aqui para ensinar coisas que eventualmente você queira saber. E se é do seu interesse, vamos lá, vamos aprender, vamos entender como usar isso no dia a dia. Se essa não for uma questão para você, continua usando do jeito que você quiser. O importante mais do que tudo é ser feliz, né? É importante você entender, então, se o seu contraste é baixo, médio ou alto. Antes de você finalmente conseguir pensar um pouco mais sobre isso, né, e entender o seu contraste, vamos pensar então o que é um contraste baixo, o que é um médio, o que é um alto, e como é que as cores se relacionam nesse sentido, para você conseguir executar uma composição de baixo, uma composição de médio e uma composição de alto contraste, tá? Bom, como eu disse antes, duas peças que se contrastam entre si, né, de cores diferentes, ou uma peça que já seja por si só multicolorida, ela vai trazer então essa composição de cor que pode se contrastar ou não.
Quando a gente está falando de alto contraste, a gente está falando de contrastes de claros com escuros. Então, para você fazer uma composição de alto contraste, você tem que pegar uma cor super escura com uma cor super clara. Então, por exemplo, uma combinação de preto e branco, uma combinação de azul marinho com um clarinho, bem clarinho de branco ou de azul clarinho. As cores mais claras com as cores mais escuras vão resultar comparações de alto contraste, tá? Imagens de alto contraste. Então, azul marinho com azul claro, vinho bem escuro com um rosa bem clarinho, um creme bem clarinho com um verde bem escuro, cores caqui bem clara com marrom bem escuro. Quanto mais escuro com cores mais claras, o resultado são composições de alto contraste. Então isso a gente está falando, como eu disse, do que está aqui em torno do rosto. Então é um casaco preto com uma blusa branca, é uma blusa branca de bolinhas azul marinho, é um brinco que por si só já tem uma composição de verde escuro com creme bem claro, é um turbante que você vai usar em torno do seu cabelo, numa cor num preto com uma blusa bem verdinha, bem clarinha. Então tudo que você escolhe, que já traz composição de cor de alto contraste, super claro com super escuro, ou quando você junta duas peças próximas de cores muito diferentes, você faz um resultado de imagem de alto contraste, tá? Aí o médio contraste. O médio contraste ele tem que partir de uma cor de tom médio. Então a gente não está falando nem de uma cor super escura, tipo um preto, um azul marinho, um verde escuro, um vinho bem escuro. Aquelas cores bem escuras são aquelas que a gente tá quase preto, né? Tão carregada, tão profunda que ela tá muito próxima do preto. Então ela nem é tão escura e ela nem é tão clara. São cores de tons medianos. Então azul celeste, uma cor de um cinza médio, cor de vinhos ou tons de rosados médios, cores médias, medianas, são cores consideradas médias, essa é ótima, né? Cores médias são consideradas médias, sim. Cores que não são não tão claras, nem tão escuras, são cores então que estão no meio do caminho, cores de tons médios. E aí, para fazer um médio contraste, você combina uma cor de tom médio com uma cor um pouco mais clara ou uma um pouco mais escura. Então, a combinação de médio contraste eu considero a mais fácil até, porque ela sempre vai partir de um tom médio. Então, vamos usar o preto e branco como exemplo sempre. Preto com branco, alto contraste. Como é que eu faço médio contraste, então? Eu parto do cinza. O que está entre o branco e o preto? O cinza, né? Então, o cinza com o preto, médio contraste. O cinza com o branco, médio contraste. Então, uma pessoa que tem uma beleza de médio contraste, ela vai ficar melhor com uma combinação de cinzas e pretos ou cinzas e brancos do que com o branco e preto, né? Assim, também aí pensando nesse meio termo entre a cor branca e a cor preta, aqui no meio a gente vê o cinza, você pode pensar em todos os outros tons da vida do mundo das cores. Então você pode pensar, por exemplo, num verde muito escuro, um verde muito claro, tons de verde aqui intermediários, então tons de verde intermediários com cores mais escuras, com preto, com marinho, com marrom, com o próprio verde escuro ou com mais claros, creme, rosinha, azulzinho, verdinho, tá? Então vamos partir desse pensamento aí de entender que é o que está entre os dois caminhos e sempre pensar aí na relação do cinza com preto e branco e depois transpor para as outras cores, vai funcionar bem aí na tua cabeça. Então, vamos lá, recapitulando. Uma pessoa que tem uma beleza de alto contraste, ela vai ficar melhor coordenando roupas ou peças ou acessórios que tenham cores super claras com cores super escuras. Uma pessoa de médio contraste vai ficar melhor coordenando peças de cores medianas, intensidade mediana, com a mais escura ou com a mais clara. E aí, como é que fica o baixo contraste? O baixo contraste é quando a gente aproxima duas cores da mesma intensidade. Elas contrastam praticamente nada, né? Então a gente tem que pegar, a gente pode imaginar cores claras, cores médias ou cores escuras e aproximar duas cores dessa mesma profundidade. Então quando a gente junta claro com claro, por exemplo, um rosa bebê com azulzinho, um creminho com rosinha, um azulzinho com cinza clarinho, todas as corzinhas clarinhas com clarinhos, a gente está fazendo baixo contraste.
Mas baixo contraste não é feito somente de cor clara. Eu posso fazer baixo contraste com cor média. Então, se eu juntar um rosa intermediário com lilás intermediário, um azul com verdes intermediários, cores intermediárias com cores intermediárias, eu vou ter um baixo contraste também entre elas. E a mesma coisa se eu juntar cores escuras e profundas. Então, se eu fizer uma composição de azul marinho com preto, baixo contraste. Se eu fizer uma composição de verde escuro com azul escuro, baixo contraste. Uma composição de uva com preto, baixo contraste. Uva com marrom, baixo contraste. Escuro com escuro. Baixo contraste se dá juntando duas cores que têm a mesma intensidade. Elas não contrastam nada entre si. Elas estão na mesma vibração. Ela faz zero contraste, tá bom? Então, recapitulando, uma pessoa que tem altíssimo contraste, ela vai ficar bem com combinações de cores super claras com super escuras em torno do rosto. Uma pessoa de médio contraste, ela vai ficar bem combinando uma cor de intensidade média com mais clara ou com mais escura, né? Então, a média com a mais escura ou a média com mais clara. E uma pessoa de baixo contraste vai ficar bem fazendo combinações de baixo contraste, repetindo cores da mesma intensidade. Claro com claro, médio com médio, escuro com escuro. Tá? Então, agora eu vou tentar dar um exemplo prático para vocês. Tcharam! Olha só que ponto chegamos. Estamos fazendo mágica no YouTube. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos, porque como eu estou vestindo, de contraste pra gente entender aqui, pegando, tá? Além das imagens que vocês estão vendo aí ao longo do vídeo, tá? Então, por exemplo, essa blusa aqui, vamos começar da mais fácil, é uma blusa de alto contraste. Por quê? Porque exatamente o que eu falei, ela tem um fundo de cor escura com bolinhas claras, é um off-white, mas ainda é um alto contraste. Eu gostei de trazer essa justamente pra gente entender o mesmo grafismo, inclusive, bola com bola e bola com bola. Aqui a gente já tem um fundo, eu nem sei se isso aqui é preto ou azul marinho, acho que é preto. Um fundo preto com uma cor de azul de médio, né? Um tom médio de azul. Ele não chega a ser tão claro, ao ponto da gente não identificar que cor é. Então isso aqui é um médio contraste, isso daqui alto contraste. Então, depois eu vou explicar um pouco mais sobre as belezas, mas o meu caso, por exemplo, eu sou baixo para médio contraste. Então eu aguento isso daqui, que é um médio contraste, isso aqui é menos pior para mim do que isso daqui. Isso é muito contrastado para minha beleza, muito diferente. E na hora que eu começar a falar um pouco mais sobre o tipo de beleza para você identificar a sua, você vai entender um pouco mais isso. Mas então vamos focar aqui na composição da cor primeiro. Escuro com claro, super escuro com super claro, altíssimo contraste. Escuro com um tom médio, médio contraste. E aqui no caso da blusa que eu tô usando, baixo contraste. Tudo claro, né? Então, um tom de azul bem claro, um branco bem claro, um laranjinha bem claro, tudo baixo contraste, nada grita aqui, sabe? Se olhar a Mônica bem de longe, você não vai ver esses desenhos da minha blusa, muito provavelmente. Essa daqui você vê alguma coisa, essa daqui você vê com certeza, principalmente porque o desenho também é grande, né? Aqui você não vê praticamente nada porque a cor tá diluída, tá muito próxima entre uma e outra, e não é porque é tie-dye, tá? Poderia ser um desenho mesmo, mas as cores contrastam muito pouco entre si. É o famoso baixo contraste, que é o meu caso, tá? Que é uma coisa que harmoniza melhor comigo. Então, entre essas 3 peças, a que melhor harmoniza comigo é essa daqui. A de médio contraste eu ainda seguro. Eu quero que vocês entendam, sabe? Que a gente tem as 3 caixinhas de baixo, médio e alto, mas a gente tem uma escala entre eles, né? Então, por exemplo, eu tô do baixo pro médio, pro alto eu já não seguro. Então, você vai entender aí se você é baixo pro médio, se você é médio pro baixo, médio pro alto, se você é alto e ainda vai até o médio ok pra você, você vai conseguir fazer esse entendimento você mesmo aí na tua casa, tá bom? É legal a gente entender a relação entre as cores, sabe? Começar a perceber uma coisa que a princípio é tão óbvia, né? Acho que quando a gente era criança, a gente se desenvolvia mais, trabalhava mais na escola com a aula de artes e brincava mais e tudo mais, a gente conseguia ter uma relação melhor com o mundo das cores e eu acho que ao longo do tempo a gente perde um pouco, né, essa sensibilidade. Se a gente parar para olhar essas cores,
essas peças, é tão interessante como as cores se relacionam, que elas de fato, de alguma forma elas se relacionam, né? E nossos olhos fazem essa leitura de jeitos diferentes quando a gente olha esse fundo preto numa blusa branca, com bola branca, e quando a gente olha este fundo preto numa blusa de bola azul. O fato da bola ser azul até confunde um pouco o nosso olhar, se esse fundo é preto ou se esse fundo é azul marinho, porque as cores estão se relacionando entre si. É importante a gente entender que sim, as cores então se relacionam entre si e a gente lê isso com os nossos olhinhos, né? Então aqui o preto parece mais preto do que aqui. E eu juro para vocês que olhando só a parte do tecido, ignorando as bolas, fica bem claro que as duas blusas são absolutamente pretas, tá? Tem blusas, tem tecidos que dão um acabamento um pouco diferente pro preto, tá, gente? Para qualquer cor. Então não fica nessa loucura, esse preto é mais preto que aquele preto, é só o acabamento da sua blusa também que pode dar essa sensação. A não ser que esteja desbotado, né? Vamos lá. Bom, agora vamos então falar sobre belezas, né? Chegamos aqui no ponto que provavelmente é o mais que você mais se interessa, entender de fato as belezas. Bom, para a gente entender a nossa beleza pessoal, a gente tem que olhar para a diversidade do mundo primeiro, né? Eu acho muito mais interessante, mais rico a gente entender do todo do que a gente ficar só pegada no nosso pequeno mundinho pessoal. Então, quando a gente olha para a variedade de pessoas que a gente tem em torno da gente, já fica bastante claro que nós somos bastante diferentes, né? A diversidade é muito grande e as tonalidades trazem um resultado visual bastante diferente para uma quantidade infinita de possibilidades de contraste entre pele, olho, cabelo. E a gente tem que pensar que quando a gente está falando de beleza pessoal também, é mais do que só pele, olho e cabelo, sabe, gente? É a cor do lábio, né? É a cor que a gente cora, é a cor de uma marquinha, né? Se a pessoa tem uma marquinha em torno do nariz, ela é mais avermelhada, mais apessegada, se ela é mais rosada, né? É a cor do cabelo e, lógico, mas a cor das sobrancelhas. A sobrancelha é uma amostra muito pequenininha da tonalidade dos nossos pelos, mas ela é até uma verdade um pouco mais absoluta, sabe? Eu gosto bastante de olhar a sobrancelha. Cílios também. Então, tudo isso traz informação, né, de cor. E também a gente tem que entender que tudo isso está sobre o nosso grande órgão chamado pele, né? Que é o maior órgão do nosso corpo, a pele, que sim é um órgão. E também essa base tem tonalidades muito diversas, né? Então, a gente tem uma variedade muito grande de tons de pele. Então, a gente vai avaliar o nosso contraste pensando e olhando para várias pessoas diferentes e depois olhando para a gente também, para a gente ter partido de comparação, para a gente entender como é que é o nível de contraste da tua pele, tá? Eu vou propor para você um exercício muito mais simples, tá? Em vez de a gente ficar aqui fazendo análise de tipo de beleza, né, que é muito profissional, eu vou propor um teste para vocês fazerem, tá? Um teste que eu acredito que é um jeito muito mais fácil de você entender a sua própria beleza, em vez de ficar aqui mostrando 1000 possibilidades de belezas pessoais, tá? Que talvez seja um pouco técnico e profissional demais. Esse teste com um pattern é um teste que eu faço quando eu realizo análise de coloração pessoal online. Eu uso a fotografia da pessoa e faço um pouco dessa comparação, principalmente quando eu quero tirar alguma prova final, checar, ter certeza absoluta do contraste da pessoa, tá? Então eu vou disponibilizar para você 4 patterns, tá? Um pattern de baixo contraste, um pattern de médio contraste, um pattern de alto contraste e um pattern de baixo contraste escuro profundo, tá? Então são 4 modelos de pattern. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai tirar uma foto sua de frente para o seu celular, uma selfie mesmo. Então você vai tirar uma selfie, aí você vai baixar esses patterns, que daqui a pouco eu vou te explicar como é que você vai receber.
E você vai fazer uma brincadeira de colocar esses patterns ao lado do seu rosto numa composição qualquer, num aplicativo qualquer que você tenha aí, que tenha grade. Então, por exemplo, o Instagram, ele tem um aplicativo que chama Layout, tá? Você pode baixar ele à parte, ele é gratuito, ele funciona em qualquer celular. Então, você vai no seu celular, vai abrir esse aplicativo Layout e vai abrir um teste, vai fazer um teste com este formato, porque ele te dá várias opções de layout, né? Layouts laterais, layouts verticais, horizontais. Você vai pegar um desse mais simples aqui, que mostra duas pessoas, né? Mostra duas fotinhos, uma do lado da outra, na vertical, cá, e do outro lado você vai brincar com esses patterns que eu vou te mandar. Então eu estou pedindo pra galera aqui da edição colocar um de cada vez. Então vamos ver a Mônica com alto contraste primeiro, vamos passar pelos 4 contrastes. Tem uma coisa importante, é bom você jogar a sua foto em preto e branco, fica mais fácil de entender. Então você vai pegar a sua foto, vai jogar ela em preto e branco primeiro, no próprio aplicativo lá você consegue transformar ela em PB, e aí depois você vai jogar os patterns do lado. Então a Mônica no alto contraste, é esse resultado aqui que vocês estão vendo. Depois a Mônica no médio contraste, este resultado. E a Mônica no baixo contraste. E a Mônica no baixo contraste escuro. Baixo contraste claro, baixo contraste escuro. Então, olhando aqui as 4 possibilidades, a gente vê que o que fica melhor para a Mônica é o baixo contraste. Combina mais com os tons que eu fico quando joga um filtro preto e branco no meu rosto, e fica melhor com esse pattern que é também de baixo contraste. O de médio contraste é possível, muito provavelmente porque o meu contraste é de baixo e segura até médio, então o médio ainda é possível. Quando eu olho um alto contraste com a minha beleza, já não tem nada a ver, não combina, não dá match, parece que uma coisa não tem a ver com outra, não tem diálogo entre essas duas imagens de claros e escuros. E quando a gente olha também a Mônica no baixo contraste somente escuro, não dialoga diretamente comigo, porque eu tenho um baixo contraste claro no meu tipo de beleza, tá? Agora, a gente vai ver outras pessoas e outras belezas. Então, eu vou passar aqui para vocês outras possibilidades de pessoas que têm, então, outros tipos de contraste. Vamos ver aqui mais 4 joguinhos. Nesses 4 joguinhos, a gente consegue, então, entender que a pessoa fica melhor num médio contraste. O que mais combina, o que mais se assemelha com o tipo de beleza dela é um médio contraste. Depois, a gente vai ver aqui mais um de 4 joguinhos, uma pessoa que tem um alto contraste. Olha só como faz mais sentido, como o tipo de fotografia dela, o tipo de contraste entre as pecinhas do rosto dela estão combinando mais com esse pattern que tem alto contraste, que tem claros e escuros, dialoga mais facilmente. Já o de médio contraste é possível, mas não fica tão bom, e o baixo contraste, tanto claro quanto escuro, fica muito distante da realidade dela. E depois vamos pegar uma pessoa de pele mais escura, uma pessoa negra, e vamos ver como ela vai ficar melhor no pattern de baixo contraste escuro. Esse aqui é o resultado. Onde ela melhor harmoniza é no baixo contraste escuro, onde parece que está mais próximo do tipo de beleza dela. Porém, olha só que interessante, ela também fica harmônica no alto contraste. Por quê? Porque ela já tem uma beleza saturada. O que é quando a gente fala que uma cor é muito saturada? A cor é saturada, ela é cheia, ela é viva, ela é completa. Uma cor que ela é saturada, quando a gente tem uma coloração, uma cor qualquer muito saturada, ela tá cheia dela mesma, né? Ela tá repleta dela mesma, ela tá é uma cor muito viva. Então a beleza que é negra, mais escura, mais retinta, ela é saturada e ela vai ficar bem no alto contraste também, apesar de ter uma beleza de baixo contraste escuro, ela fica bem no alto contraste. Quando a gente olha as cartelas de cor, a gente entende isso, que as belezas negras mais escuras, elas vão ter uma cartela que faz até alto contraste, porque elas ficam muito bem de cores vivas. E as cores vivas estão mais presentes nas cartelas de alto contraste. Esse alto contraste
é bom para as pessoas de beleza mais negra. Então vamos recapitular. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses 4 patterns que você vai receber, já a gente vai falar como, você vai fazer a comparação dele com a sua foto de rosto. Você vai trocando aqui no aplicativo até onde achar que fica melhor. E aí o que ficar melhor é o tipo de contraste que fica melhor para você. E eu sugeria antes que você olhasse para o mundo ao seu redor, porque eu acho muito generoso e eu acho muito interessante a gente compreender as diferenças. Quando a gente começa a compreender as diferenças, gente, até o exercício do pattern se faz menos necessário, sabe? Mas faça essa brincadeira também com um colega de trabalho, faça com pessoas da sua família, faça com outras pessoas que têm outros tipos de beleza, para você entender mais sobre isso, para você entender como é interessante e rico a gente compreender mais sobre as belezas pessoais e sobre essa diversidade de beleza maravilhosa que a gente tem no mundo. Agora vamos dizer como é que você vai receber esse pattern, tá? Eu preciso enviar os PDFs para você, então aqui no vídeo, aqui no YouTube, tem um link, você vai entrar nesse link, vai me mandar o seu e-mail e você vai receber os 4 patterns, simples assim, tá bom? Combinado? A partir então do momento que você definiu qual é o seu contraste, e pensa que você pode chegar a uma conclusão como aquela que eu cheguei da minha beleza. Eu sou baixo contraste e fico ok, bem na médio. Já não dou conta, não tem nada a ver para mim alto contraste e abaixo contraste escuro é pesado. Então eu vou ficar entre a baixa e a médio contraste. Porque a gente tem que entender que existem essas 3 caixinhas, mas que existe uma escala entre elas, né? As coisas não são tão definitivas, só baixo, só médio e só alto. Entre o baixo e o médio existe uma escala, entre o médio e o alto existe uma escala. Então, na hora que você fizer a comparação com o pattern, você pode sim entender que você está entre uma ou outra. Provavelmente entre a baixo e o médio contraste, ou a médio e o alto contraste, ou se você for uma beleza negra mais escura, você pode ficar entre a baixo contraste escuro com a alto contraste sim, tá bom? Então, você vai fazer a comparação, vai brincar com os 4 patterns e vai definir o seu contraste ideal e até onde você consegue ir. Então, o meu ideal é o baixo e eu consigo ir até o médio, ainda é ok pra mim, tá bom? Mas, Mônica, eu necessariamente preciso definir qual que é o ideal e qual que é o outro, e se eu achar que eu fico bom em um só? Porque talvez você seja absolutamente uma coisa só. Dentro da escala de 0 a 10, sendo que 0, vamos dizer, é baixo contraste, 10 é alto contraste, 5 é o médio contraste, você pode ser 10, ou você pode estar 5, ou você pode estar exatamente no 0. Então, se você ficar bem só em um pattern, é porque você é bem cravadinho dentro de uma dessas 3 possibilidades. Se você ficar entre uma e outra, te der essa sensação que, não consigo muito bem definir, tô aqui, mas tô aqui também. É porque você talvez está numa escala de 2, 3, né? Ou aqui numa escala de 7, e aí você pode ficar bem nas duas, tá? Aí depois, então, de definir qual que é o seu contraste, o que você vai fazer com isso? Você vai começar a brincar com as cores. Você vai voltar para sua casa, você vai voltar para o seu armário, para o seu acervo pessoal e vai começar a combinar cores diferentes, entendendo melhor essa questão de contraste nos itens em torno do seu rosto. Quando você for fazer composições de blusa com casaco, blusa com colete, vestido com um blazer com casaco, ou se tem uma sobreposição de uma jardineira com uma parte de baixo, o colar com a blusa, você pode então brincar com essas cores, respeitando o seu contraste ideal, daquela forma que eu expliquei no começo do vídeo, fazendo a composição certa de contraste das cores. É isso, gente. Espero que você tenha conseguido entender melhor o seu contraste. Virão outros vídeos falando mais sobre análise de coloração pessoal e sobre tudo que está envolvido. Eu quero ajudar a desmistificar e abrir mais a cabeça das pessoas de uma parte que parece muito mais técnica, mas é muito gostosa de entender. Eu quero compartilhar isso com vocês. Assina o canal, deixa aqui seus comentários, eu vou responder a todos. Liga aqui esse bendito desse sininho aqui para você receber notificação dos próximos vídeos, porque sim, vai ter um vídeo aqui por semana, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo!